Bom, nesse vídeo nós vamos abordar as funcionalidades ali do módulo 3D Viewer, que é um módulo que roda também no navegador web e ele trabalha de maneira integrada com os demais módulos ali, sempre com acesso à base de dados em tempo real. Então aqui eu estou logado com o usuário admin e eu vejo, a primeira coisa que a gente percebe aqui, ó, quais são as obras que o usuário admin tem acesso. Tá? Então aqui nós temos um controle forte de quais obras estão cadastradas e quem pode acessá-las. Né? Então, por exemplo, para essa obra demo aqui que eu selecionei, tá? Eu tenho duas etapas aqui cadastradas com importações feitas pela engenharia de projetos. Okay? Eu voltando aqui para o módulo principal, tá? Eu vou acessar a obra demo, que eu posso vir aqui em cadastros, né, obras, ou posso simplesmente vir aqui a partir aqui do nosso painel de controle. Então eu clico, ele me mostra informações da obra aqui e alguns contatos da mesma, né? E se eu vier aqui em etapas, vocês vão ver que previamente eu deixei cadastrada aqui uma terceira etapa, que o código dela é 03, com previsão de 10 mil quilos. Pois bem, aqui não está listando a etapa 3, tá? E isso acontece por conta do seguinte aspecto, tá, que foi considerado. Aqui ele mostra todas as etapas que foram importados o modelo 3D e dados. Né? Então, isso permite o quê? Permite ao pessoal do planejamento, daqui a pouco, ter 10 etapas cadastradas aqui, e o usuário, ao acessar aqui o visualizador 3D, não precisa estar abrindo etapa que não foi contemplada ainda pela engenharia de projetos. Né? Então, aqui mostra para ele somente as etapas aí nas quais já foram feitas a importação. Então, é um recurso pensado também para otimizar. Né? Então, eu vou dar logout aqui. Tá? E eu vou fazer, então, uma importação para essa etapa 3, tá? Onde eu venho aqui, módulo, importador. E vou dar sequência aqui, selecionando obra, subetapa e etapa. Bom, então perceba aqui que veio direto aqui o botão nova importação. Né? Se alguma importação tivesse sido feita para a etapa 3, ela estaria listada aqui embaixo. Então, vou fazer uma nova importação. Um outro aspecto importante é o seguinte, ó, como isso aqui é a primeira importação para essa etapa, ele nos solicita aqui o sentido de montagem dessa etapa. Tá? O sistema ele vai ler esse sentido de montagem, aqui no caso positivo em X e positivo em Y, e ele se utiliza desse sentido de montagem para ir colorindo os modelos à medida que eles avançam na linha de produção. Então, eu vou importar. Ok, então aqui está feita aqui a importação, ele já nos preenche aqui dando o ok, e se eu clicar aqui ele me mostra quais são os arquivos feitos na importação e qual é o usuário da engenharia responsável pela importação do mesmo. Tá? Agora eu posso vir aqui, então, logar novamente aqui no 3D Viewer. Vou selecionar a obra demo aqui, ó, e aí perceba que agora ele já me aparece a etapa 3. Eu clico aqui, ele carrega a etapa. E a etapa, ela vai vir, nesse caso aqui, o PCP está configurado para essa cor creme que está aparecendo aqui. Ó. Então, ele está condizente com a legenda, ou seja, foi feita a importação pela engenharia e ele está à disposição do PCP para a geração de lotes de fabricação. Tá? Agora, nós vamos ver alguns dos recursos presentes aqui no 3D Viewer. Então, você tem a manipulação do modelo 3D a partir do mouse, né? Então você pode girar o modelo 3D. Você também tem recurso aqui de zoom, né? Afastando ou aproximando, e também o controle do pan, certo? Esses dispositivos aqui, esses botões aqui, eles são para uso mobile, né? Então para você abrir no mobile. Você tem também a possibilidade de clicar no elemento, tá? E ele vai lá e busca da base de dados as informações atualizadas a respeito do mesmo. Então aqui percebe-se que eu cliquei nessa marca aqui de conjunto, a quantidade dele para essa etapa é 1, não foi feito ainda um lote no PCP e o status atual dessa peça é PCP. Tá? A posição que eu cliquei é a P14, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, na chapa de base já é P10, peso do conjunto, superfície de pintura, o tipo de tratamento, as medidas, né? O projeto de fabricação, romaneio, transportadora, motorista, fone de contato do motorista e previsão de chegada na obra. São informações aí que complementam a entidade clicada em si. Tá?
Então veja que eu acabei de importar essa plataforma, ou essa estrutura, ela nem começou a ser fabricada ainda, e todos os usuários que têm acesso à obra, então eles já podem consultar informações a respeito da mesma, né? Então a ideia é que o usuário da montagem lá, por exemplo, ele já consiga clicar nas peças e pegar o peso dos conjuntos aí para ver qual é o tipo de equipamento necessário para o içamento dos mesmos. Da mesma forma, né, o pessoal da fábrica, que vai ter que encarar essa etapa aqui, né, ele já pode ali no planejamento deles fazer consultas a respeito da mesma, com a tipologia, o que tem lá. Bom, isso aqui tem guarda-corpo, tem escada marinheiro e tal, né? Então esse tipo de informação aqui, ela já se torna evidente para todos os usuários da empresa, né? Então é um tipo de informação visual adequada à manipulação dos dados, né? Aqui na parte da esquerda, nós temos organizados aqui grupos de informações, então são pré-filtros, né? Então, por exemplo, aqui, eu clico aqui e ele me abre a listagem de todas as marcas que eu tenho para essa etapa, né? Então ele me leu lá da base de dados, eu acabei de importar essa etapa aqui para o modelo 3D, mas ele já me mostra aqui, ó, toda essa quantidade de informações. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar aqui, ele me mostra que XU1, né, aqui no caso ele está me mostrando ali os conjuntos correspondentes, né? Aqui eu posso navegar, ele vai me mostrando aqui os elementos, ó, certo? Então uma característica muito boa para o pessoal de montagem, que consegue assim identificar de uma maneira rápida os elementos, certo? E também ele me dá uma listagem dos mesmos, ó. Então eu cliquei ali num campo de relatórios, onde ele me mostra informações aqui das marcas, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, em ordem, também posso colocar aqui, emitir um relatório do Excel das mesmas, né? E aí fazer uso desse relatório para os mais variados fins, né? Porque trata-se de uma planilha que pode ser manipulada e tal, né? Então, vou voltar aqui então. Ele vai me carregar os menus aqui novamente e nós temos outros tipos de informações. Ó. Então, por exemplo, os projetos de fabricação, né? As importações feitas para a etapa, né? Eu posso ter N importações aqui. Os tipos de tratamento, né? Eu posso ter mais de um tipo de cor de acabamento, posso ter estrutura galvanizada, posso ter estrutura sem pintura, né? Perfis, né? Então tem um relatório aqui dos perfis da etapa, né? Então olha que útil isso, né? Essas informações, elas se dão dessa forma, né? Então a possibilidade aqui de tu selecionar, agora estou trabalhando aqui com espessuras de chapa, ó, por exemplo, né? E aí eu tenho o relatório e o gráfico, né? Então volto aqui, tem o gráfico e tem o relatório ali, podendo exportar para Excel, como eu havia mostrado anteriormente. Peso dos conjuntos, do maior para o menor, né? É uma informação muito útil aí para a montagem para o pessoal da fábrica, né? Quantidade de posições soldadas, tipologia dos perfis, que é os tipos dos perfis aí, independente das medidas, lotes de fabricação, então o PCP aqui vai dividir isso aqui em lotes de fabricação, né? Ou criar um lote único, né? Estágios, aqui todos os estágios, o estágio aqui é PCP, né? Então, porque o PCP não gerou ainda os lotes, não ia mostrar-nos aqui para a seleção do que está na solda, do que está na pintura, né? Com direito também ao gráfico e ao relatório, certo? É um recurso muito importante, né? Quais são os projetistas da obra, romaneios criados, né? Então, da mesma forma, aqui vai me mostrar os romaneios, tu vai clicar aqui, ele vai te mostrar qual peça está em cada romaneio, e também carga prevista, tá? E um outro aspecto também muitíssimo interessante, então, é a possibilidade de tu dar duplo clique aqui em determinado conjunto e ele mostrar a estrutura, a chamada estrutura de produto desse conjunto, né? Então, ele te lista aqui uma tabelinha, tal como na tabela de detalhamento, né, onde ele está das posições que compõem esse conjunto. E se eu clicar aqui nas linhas dessas posições, ele vai me mostrar o conjunto aqui no modelo 3D. E se eu clicar aqui, o inverso acontece, ó. Ele me mostra quais são eu clicando aqui, ele me mostra qual é a linha correspondente aqui na tabela ao lado. Ou seja, trata-se então de um recurso muito rápido, muito útil, né? Pois a partir da importação ali da engenharia, essas informações elas já estão disponíveis aí para acompanhar a fabricação, para reuniões de produção, para a montagem, ou simplesmente para acompanhar o andamento da produção de determinada etapa, aí, com percentuais, relatórios, gráficos, tudo de maneira rápida e integrada.